Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, a sua mesa redonda sobre os assuntos mais importantes que acontecem no mundo. Hoje, no nosso programa, nós vamos conversar sobre duas eleições importantes que aconteceram na Europa: as eleições na França e as eleições no Reino Unido. O que há de comum entre essas duas eleições é que o fato de que, num contexto europeu no qual a extrema-direita vem avançando, nesses dois países você teve uma vitória significativa dos grupamentos políticos à esquerda, tanto na França quanto na Inglaterra. Na França, a nova Frente Popular fez o maior número de cadeiras do parlamento. Num parlamento de 577 cadeiras, a nova Frente Popular de esquerda fez 182 cadeiras. No Reino Unido, depois de 14 anos de domínio dos conservadores, o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, conseguiu 411 cadeiras de um parlamento de 650. Duas vitórias significativas, dois contextos distintos, mas, sem dúvida, um fato muito importante no quadro político europeu. É esse tema que nós vamos conversar com vocês hoje, sobre qual é o significado dessas duas vitórias da esquerda, quais são os limites, até que ponto, qual vai ser o avanço concreto da esquerda, de fato, nessas eleições, as dificuldades e as peculiaridades de cada país. Enfim, é a pergunta: o que a esquerda avançou de fato a partir, ou que pode avançar de fato, a partir dessas duas vitórias? Há problemas na França, na hora da montagem do governo, pode ser até que a esquerda fique de fora do novo governo, e o Labour, esse Labour que conseguiu ganhar a eleição, foi um Labour que caminhou nitidamente para o centro, depois da experiência mais à esquerda do Labour, do Corbyn. Enfim, o que representou essa vitória da esquerda nas eleições da França e da Inglaterra? É isso que a gente vai conversar com vocês hoje, tentando justamente entender melhor esse quadro e quais são as perspectivas da esquerda a partir dessas duas vitórias. Bom, estamos aqui com a nossa mesa redonda tradicional. Luiz Carlos Delorme Prado, nosso grande decano. Bem-vindo, Pradinho. E aí, Prado, Bem-vindo. discutir duas eleições importantes, como chamaria sempre a atenção numa, né? Distintas, com características de bastante diferentes. E aí, Prado? Bem, é um prazer estar aqui novamente, né? É sempre uma satisfação estar aqui. Ah, Nós começamos, né? O nosso último programa foi justamente sobre os resultados da eleição para o Parlamento Europeu, né? E agora a gente tem esses resultados. Inclusive, Numa, a gente conversou muito sobre a França, né? O impacto, um dos impactos mais importantes das eleições para o Parlamento foi justamente a convocação por parte do Macron da eleição da França, né? Boa noite a todas e todos. Sim, foi bom, um efeito imprevisto das eleições, dos resultados das eleições europeias, no caso da França, sim. Valeu, Numa, assim, Numa, assim, Baixanzinho, Baixanzinho, aqui no sacrifício, tendo que abrir mão de Uruguai, Venezuela. Uruguai e Colômbia, peraí, não vamos. Venezuela, não, Uruguai e Colômbia, tem E razão. Colômbia, é Uruguai, fake news, hein? Você já está soltando fake news. Uruguai Baixanzinho, bem-vindo para a discussão. Interessante, né, Baixo? Num contexto onde a direita crescia, crescia, de repente, dois contra-ataques, não é isso? E dois golzinhos da esquerda na Europa. Pois a gente tem o resultado no Reino Unido não foi nem um pouco surpreendente, né? Todo mundo esperava. O resultado na França que foi surpreendente, dado que tinha sido o primeiro turno uma semana antes, né? E a gente tem uma situação muito curiosa, né? E muito oportuna para conversar,
que é de uma eleição para primeiro-ministro no Reino Unido, e eleição para o parlamento na França 2 ou 3 dias depois, tá? Essa coincidência, essa situação não é rara, né? Quer dizer, não é uma coisa comum. Então, temos esses dois resultados no espaço de menos de uma semana. É isso aí, Então, vamos começar aqui o bons nosso assuntos. bons assuntos, né? Bom trabalho. Lembrando para vocês que vocês podem sempre encontrar esse nosso programa no formato de podcast no canal IE-UFRJ, os melhores tocadores, melhores tocadores aí de podcast do ramo. Pradinho, começar com você. E aí, Prado? No meio, né? A gente fez vários programas aqui, sempre discutindo sobre o avanço da extrema-direita, né? O avanço da extrema-direita, o avanço da extrema-direita. Tem várias conversas sobre isso. E estamos aqui para discutir duas vitórias da esquerda, né? Vou começar com você, Pradinho. Explica aí esse pagode aí. Ricardo, eu começo dizendo o seguinte: o cenário é o mesmo. Você tem uma crise da agenda neoliberal. Essa crise tem levado, em geral, à vitória da direita, que vem apresentando, vem atraindo, de alguma maneira, determinados segmentos de trabalhadores e tem conseguido alguns resultados com essa situação. O que nós vimos agora, tanto no Reino Unido, né, quanto na França, é uma resposta à esquerda ao mesmo dilema, com desenhos bem diferentes, né? A vitória do Labour, né, com Keir Starmer, o novo primeiro-ministro britânico, né, agora que assumiu no início de julho, é uma figura interessante. Ele foi trotskista na juventude, né, muitas figuras, e depois vai migrando no decorrer do tempo à direita. Hoje ele é uma figura de centro-esquerda dentro da estrutura do partido, mas que tem o programa do partido tem elementos bem interessantes, que bem mais ousados que o New Labour, que foi a última vez há mais de 14 anos atrás, quando o Labour esteve no poder. Ele é claramente à direita do Jeremy Corbyn, que não ganhou as eleições, mas ele é à esquerda do que era o New Labour, né? Então, várias coisas interessantes, em especial, o mote principal é que a agenda conservadora leva à desordem, a desordem leva à desesperança, afeta as famílias. O programa é muito centrado em cima da questão das famílias. Afeta o atendimento das necessidades das famílias, gera caos e realimenta a decadência. A decadência do país econômica leva ao caos e o caos leva à decadência. Então, ele tem uma série de agendas para lidar com isso, que eu acho que nós podemos analisar um pouco mais adiante. Enquanto no caso do Mélenchon, no caso da França, a agenda é muito mais claramente uma agenda de esquerda. Enquanto no caso da Inglaterra há uma série de avanços à esquerda, mas há uma preocupação com o equilíbrio fiscal, com sustentabilidade fiscal, com uma agenda econômica que, sob certo ponto de vista, procura aplacar a agenda neoliberal, conversa com ela, sinaliza para ela. No caso da França, né, se é que a Frente Popular vai chegar no poder, o programa econômico que se apresenta é um programa muito mais radical à esquerda. De qualquer maneira, tem uma expressão do novo governo Labour que eu acho muito interessante, que ele chama a atenção que nós vivemos uma era de insegurança. E na era de segurança diz ele que o governo deve step up, deve aparecer, se apresentar e não stand aside, e não ir para um lado, não sair da linha de fogo. Então, ele se apresenta dizendo: nós vamos trazer de novo o governo, nós vamos melhorar o sistema de atendimento do SUS dele, né, do NHS, nós vamos melhorar a segurança. Ele dá muita importância à questão da criminalidade. Depois a gente discute mais um pouquinho isso aí, que é interessante esse aspecto.
mas centrando também no equilíbrio fiscal. Enquanto na agenda francesa é bem mais radical, não sei, aí o Numa certamente vai poder falar até que ponto que a vitória à esquerda ela vai conseguir se transformar num governo, vai conseguir apoio suficiente para se transformar no governo. No caso do Reino Unido, os 411 parlamentares é suficiente para eles fazerem um governo sozinho. Não precisa se aliar a ninguém. Eles têm aquilo que nós chamamos no Brasil maioria absoluta. Né? Eles têm um controle inclusive com a agenda, eles conseguem aprovar qualquer coisa que eles querem, porque eles têm mais do que todos os outros partidos somados. Né? São 650 parlamentares e eles têm 411 dos 650. Na França é diferente. Nem a esquerda, nem o centro, nem a direita conseguiu uma maioria absoluta. Qualquer governo terá que ser um governo de coalizão, e a pergunta que surge é se a agenda à esquerda econômica ela sobrevive a um governo de coalizão, e se é um governo de coalizão, como é que ele seria formado. Eu acho que é isso para a gente abrir a bola, abrir a discussão e vamos seguir adiante. Obrigado, Prado. No último programa, quando a gente começou a discutir a questão da França, né, uma das questões que se colocava era que era a tentativa do Macron de tentar rearrumar o jogo, né, tentar rearrumar o jogo a partir das eleições e convocar a eleição, e sair daquela situação que ele estava. Ao fim e ao cabo, quer dizer, a esquerda avançou, concretamente, a extrema-direita também avançou, e me parece que o Macron deu ô, Baixazinho, o famoso giro de 360 graus, não é isso? Deu o famoso Né? giro de 360. Volta Saiu, para o mesmo voltou para o lugar, né? mesmo lugar. Mas a gente perguntar isso, Numa, concretamente, hoje o que você tem na França são três blocos, e é difícil você governar, né, diante dos desafios que isso se colocam. E o que acontece agora? Que vai acontecer agora? Macron vai. Vou ser bastante objetivo. Macron vai formar um novo governo de direita, vai conseguir governar, seguir nessa agenda neoliberal e finalmente conseguir em 2027 eleger a Marine Le Pen, que eu acho que é o grande objetivo do Macron, é isso que se deseja. E essa talvez foi a nossa última tentativa de barrar a extrema-direita na França, não? Olha que pergunta auspiciosa. Como sempre, Ricardo, você vem com perguntas, eu não ia usar o termo de capciosas, mas já que você usou, Olha que Bom, perguntas perversas. então, se a gente for olhar as eleições, bom, eu não vou me aventurar a fazer previsões, né? Eu só vou tentar, de repente, desenhar um pouco o quadro tal como ele apareceu depois dessas eleições de segundo turno, né? Eleições legislativas de segundo turno. Eu acho que um primeiro elemento, antes de entrar na questão da governabilidade, da questão da formação de alianças, que, pelo que você colocou, né, e o Luiz Carlos também, e conversas anteriores com o Eduardo já discutimos, não tem, de facto, um grupo desses três grandes blocos que emergiram das eleições, o bloco de extrema-direita, que ficou em terceiro, o bloco de centro, que ficou em segundo, e o bloco de esquerda, que ficou em primeiro. Então, não tem nenhum capaz de governar sozinho. Há uma necessidade de alianças. Então, a gente vai voltar a esse ponto e ver, eventualmente, quais afinidades, pelo menos, podem surgir entre os diferentes blocos. Mas o primeiro elemento, acho que talvez o mais importante, a lição mais importante dessa eleição, tem a ver com a derrota do Rassemblement Nacional, ou seja, a derrota da extrema-direita. Disso não podemos escapar. Tá? É, a esquerda teve uma vitória, mas como a gente vai ver, é uma vitória relativa, não se sabe se essa vitória vai levar ela unida para o poder, provavelmente não. Porém, o que podemos
dizer é que a esquerda conseguiu lançar o movimento ao se desistir logo após do primeiro turno para eleger, inclusive, muitos candidatos do centro, ou seja, do partido presidencial, juntos, o ensemble, né? Ela não transigou com o princípio da chamada barragem republicana, né, que seria a ideia de impedir a qualquer custo a chegada ao poder da extrema-direita. Cordão sanitário, que você fala. Como? Cordão sanitário, não é É esse o o nome cordão disso? sanitário, exatamente. Em português, vocês usariam esse termo de cordão sanitário. Esse cordão sanitário, que na verdade tinha sido muito criticado, muito, aliás, no próprio centro do sistema político, e, na verdade, era o grande inimigo do Rassemblement Nacional, porque toda a política de normalização que foi empreendida pela Marine Le Pen, e isso em oposição ao que fazia o pai dela, né? Essa tentativa de aparecer como hum, alguém com uma envergadura de estadista, alguém, inclusive, não querendo se encontrar, não querendo ter relações com a extrema-direita mais, vamos dizer, infrequentável, tipo Bolsonaro. Isso, todo esse movimento de normalização do Rassemblement Nacional era justamente para impedir a formação desse cordão sanitário, como colocou bem o Eduardo, tá? E, apesar desses enormes esforços, apesar de uma mídia que, inclusive, por conta da multiplicação das mídias privadas, com uma certa simpatia, na verdade, com as ideias da extrema-direita, apesar, portanto, de um universo mediático que foi favorecendo essa normalização, na hora H, depois do primeiro turno, apesar de uma diabolização quase total, praticada pelo Bloco Central em relação à esquerda, quase colocada no mesmo patamar que a extrema-direita, por parte também da própria esquerda, colocando o Macron como aquele que pavimenta o caminho para a chegada da extrema-direita, e quase que. Então, as pessoas, apesar disso, os líderes, e não só os líderes, não só os aparelhos, mas também a população, se juntou para colocar esse cordão sanitário. E as projeções que apontavam por um número de assentos, na Assembleia em volta de 300, né, um pouco menos, um pouco mais, erraram totalmente, né? Ficou abaixo de 150, foram exatamente 143, né, deputados da extrema-direita eleitos, né? Ou seja, esse cerco, vamos dizer, esse isolamento do, do espaço democrático em relação à extrema-direita funcionou. A grande questão que se coloca, e na verdade ainda não respondi a sua pergunta, mas eu acho que ao decorrer do nosso debate, a gente vai, justamente com o Luiz Carlos e o Eduardo, a gente vai falar mais sobre isso, mas a grande questão que se pergunta, que se coloca é: será que esse cordão sanitário vai aguentar muito mais tempo? A gente, na verdade, e para mim, mais do que os acordos que vão ser assinados agora, é essa questão. Porque, no fundo, o que assusta, e seria o início, um elemento para começar a tentar responder a isso, é que eu tenho a impressão que, apesar do medo, que invadiu, tudo bem, foi curto, foi um período curto por conta dessa decisão do Macron, teve muito pouco tempo entre o primeiro e o segundo turno, foi uma semana, né? Mas eu tenho a impressão que depois daquele susto enorme que todas as pessoas, todos os responsáveis que
não são de extrema-direita, tinham em relação à chegada potencial da extrema-direita no poder, eu tenho a impressão que está se voltando ao tipo de tratativas que não leva em conta a emergência na qual nos encontramos. Tá? E a questão social, e nisso voltaremos certamente, a questão social está, obviamente, a questão do poder aquisitivo, a questão da renda, particularmente dos estratos mais baixos, né, de distribuição de renda, ou seja, as pessoas que têm as remunerações menores, né, essa questão dos serviços públicos, tudo isso vai se colocar. O Rassemblement Nacional, a extrema-direita, cometeu um erro estratégico. Por conta da aliança com uma parte da direita tradicional, né, ela abandonou antes o resultado da eleição europeia, né, e o primeiro turno, e ainda mais o segundo turno também das eleições legislativas, abandonou todo esse discurso mais social que tinha incorporado a Le Pen, a Marine Le Pen, em oposição a seu pai, que era mais de sensibilidade mais neoliberal, né? E que tinha atraído muita gente justamente das regiões desindustrializadas, dos meios mais modestos, que tinha, obviamente, o apelo xenófobo, racista, etc., que sempre tem, porém tinha um apelo grande por essa parte social. Só que lá, que seja a retomada de uma aposentadoria a 62 anos, que seja o aumento da renda mínima, que seja a isenção de renda, de imposto para os jovens de menos de 30 anos, que seja os investimentos a serem realizados nos serviços públicos, todos esses aspectos que tinham sido muito enfatizados nas eleições anteriores pelo Rassemblement Nacional sumiram, porque quando foram consultados os seus responsáveis, começaram a dizer vamos ter que ver, temos que ser responsáveis também em relação à questão orçamentária, tudo, veremos mais para frente. Ou seja, isso provavelmente custou, enfim, certamente custou alguns pontos assim, alguns votos expressivos, e como em muitas circunscrições os resultados não foram relativamente apertados, isso certamente teve um papel muito grande. E a gente volta ao nosso motim de sempre, a nossa eh, assim, a uma ideia central que sempre desenvolvemos nos nossos programas é que a ortodoxia fiscal, a ideia que o Estado tem sempre que gastar menos, que o Estado tem sempre que repassar mais atividades para a iniciativa privada, essa ideia, ela carrega nela a chegada justamente de uma extrema-direita mais social. Se tiver, só que, no caso da França, tinham conseguido todos esses votos e, felizmente, na hora H, meio que recuaram. Acho que esse elemento foi absolutamente fundamental para explicar o resultado. Porém, se não houver uma tomada de consciência que esse caminho neoliberal, essa coisa meio, vamos dizer, terceira via, né, que inicialmente queria privilegiar o Macron, que na verdade acabou se virando neoliberal de direita mesmo, né, esse caminho e o caminho para a extrema-direita, porque provavelmente a extrema-direita, no caso o Rassemblement Nacional e a Marine Le Pen, não vai cometer de novo o mesmo erro, tá? Porque, bom, obviamente vão estudar, né, as razões dos resultados, né? Então, só indo para mais redistribuição, só aumentando o salário, só voltando para políticas com mais ênfase social, que você vai poder afastar esse perigo do Rassemblement Nacional, da extrema-direita. Tá? Nuno, eu estava pensando aqui que quando você teve aquele segundo turno do pai da Le Pen, né, contra o Chirac, digamos assim, o primeiro cordão, né, Em sanitário 2002. 2002, se eu não me engano, ali o Chirac ficou com alguma coisa em torno de 80%, não foi não, na segunda volta?
mas eu lembro que foi, digamos, 82, quase isso. 82, alguma coisa, Então, quase ele ficou com 83. 82%, né? Ou Se seja, você... o famoso cordão sanitário, né, que colocou bem o Eduardo, é algo que já foi bem maior, Isso, entendeu? é isso que eu ia Ele chamar a vai, atenção. ele vai Essa muralha encolhendo. já foi de 82%, agora já está em 60% e qualquer coisa, quer dizer, tá. Próximas eleições, Como é que diz aquela série famosa, O Inverno está chegando, né, Baixa? Eu começaria com isso, o que eu Baixa. ia dizer é o Winter seguinte, is coming. Isso, exatamente. o que talvez, tá, em 2027, nas próximas eleições, isso se o Macron, isso se não houver uma nova dissolução do parlamento, né? Mas em 2027, de repente, o cordão sanitário francês vai ser uma espécie de linha Maginot, né? É uma questão. Pradinho, Não, 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 Baixa, não. Eu não, queria deixa eu agora. colocar o Não, Baixa não. aqui, que começar na Deixa eu, tem que conversa. participar Essa do agora, Eduardo né? foi desleal. Foi Essa foi desleal. desleal. Foi desleal. Baixazinho, Tem que, né, tem que colocando mostrar serviço você, aqui também, Luiz Carlos. Você fala, é, fala na sequência, que eu tenho colo- também algumas observações para fazer, mas não vou me alongar. Serão breves. então, Baixazinho, vai lá, deixa você adentrar o gramado, né? É isso, é. Pelo menos para fazer uma figuração aqui, né? Mas não, o que Ele eu já queria entrou com a observar, sola, no gramado. Então, já no primeiro lance, né? Entrei de sola. Mas vamos lá. Se nós virmos, né, o desempenho nas eleições parlamentares do Rassemblement National, o partido de extrema-direita, né, da Marine Le Pen, nas eleições de 2017, tá, eles fizeram 8 parlamentares só. Tá? Esse 2017 é o ano que, nas eleições presidenciais, o Macron chegou ao poder na França. Tá? Depois, nas eleições de 2022, tá? Esse número cresceu para 89, se eu não me engano, tá? Parlamentares. Quer dizer, o Rassemblement, exatamente, o Rassemblement National fez 89 parlamentares. Tá? E agora, nessa eleição, apesar da derrota que eles tiveram, né, foi uma derrota do ponto de vista relativo, né, levando em conta que no final do primeiro turno eles estavam na dianteira, né, e havia até especulações de que eles poderiam ter maioria absoluta. Tá? Então, nesse sentido, foi uma derrota. Mas observando o próprio desempenho do partido, né, nas últimas eleições, eles voltaram a crescer para 143, 143 parlamentares. Então, é interessante observar que esse salto, e é verdadeiramente um salto, de 8 parlamentares eleitos em 2017 para 143 em 2024, ocorreram nos 7 anos de macronismo. Tá? Esse salto aconteceu no governo Macron. Tá? Indo na direção do que o Numa colocou, tá? A não resposta do governo Macron às questões que realmente afligem as pessoas, que estão ligadas ao seu poder de compra, né, sua condição de vida, né, seu bem-estar, tá? Como ele não atendeu essas necessidades, né, essas demandas, isso criou um terreno fértil para o crescimento da extrema-direita. Tá? E acho que um evento muito marcante, né, e decisivo, sobre o qual nós falamos na época, foi a reforma da Previdência, tá? No ano passado, né, que o Macron aprovou, na verdade ele não aprovou, né, ele colocou em prática por decreto. Né? Então foi uma coisa realmente praticamente imposta, né? Foi um gesto autoritário, né, de cima para baixo, da parte do Macron. Isso gerou uma série de manifestações na França, tá? E essa é uma medida, nesse sentido, impopular, né? Quer dizer, uma medida que estende o período de trabalho dos franceses, né? Retarda a aposentadoria. E, na verdade, isso quer dizer,
esse ato do Macron, seja pelo seu conteúdo, ou seja pela sua forma, né, essa forma autoritária que eu já destaquei, tá? Isso provocou muito antagonismo com a esquerda, tá? Muito antagonismo com a esquerda. Então, na realidade, o que acontece é que a esquerda ela se apresenta fortemente contra o Rassemblement Nacional, tá? Mas também é muito contra o que Macron, o que o governo Macron tem representado, tá? E isso se reafirmou no ano passado nesse contexto da reforma da Previdência. Por outro lado, tá? Pelo caminho que o Macron escolheu, tá? Esse mesmo gesto dele, né, da reforma da Previdência, na verdade, ele assume, e já fez isso em outros momentos desde o começo do seu governo, a esquerda como sendo o seu inimigo, né, o seu principal rival. A esquerda que quer preservar, quer garantir direitos sociais e ele quer avançar numa agenda de retirada desses direitos. Então, com esse jogo colocado, né, é muito difícil imaginar, a gente tem surpresas, né, na política e na economia, a gente vive tendo surpresas, né, mas é muito difícil imaginar, tá, eu diria que é praticamente impossível imaginar uma aliança entre a nova frente de esquerda com o macronismo, tá, para fazer um governo. Tá? Isso parece realmente sendo água e óleo. Tá? Então, para o Macron permanecer no poder, tá? A aliança que ele vai fazer será com a direita tradicional, tá? A jogada que ele pode tentar é uma aliança com a direita tradicional e com elementos do Partido Socialista Francês, que também tem uma ala neoliberal. Tá? É bom lembrar que o Macron ele ganha visibilidade, notoriedade, sendo ministro, tá, do governo do socialista Hollande, François Hollande. Tá? E nas eleições, nas internas, para definir o candidato do Partido Socialista em 2017, na verdade, houve praticamente um racha. Tá? Uma ala querendo um candidato mais à esquerda, uma plataforma mais à esquerda, e uma ala querendo uma plataforma neoliberal. Ganhou a ala da esquerda, tá? E o principal representante do que era a outra ala do Partido Socialista que foi derrotada, que era representada pelo Manuel Valls, na verdade sinalizou apoio ao Macron e não ao candidato do partido, que era o candidato mais à esquerda, o Benoît Hamon. Né? Então, quer dizer, é possível, eventualmente, que haja entre os eleitos, né, do Partido Socialista representantes dessa ala neoliberal do Partido Socialista. Tá? Então, na verdade, o Macron formaria um governo juntando essas peças, eventualmente alguns dos independentes, enfim, dos minoritários, tá? Que tem uma visão próxima, né, mais à direita. Mas de tudo isso, quer dizer, o que interessa do que eu estou falando é que a sinalização é de manutenção ou mesmo de aprofundamento da agenda que ele já vem tocando, tá? Que é uma agenda neoliberal. E aí a gente volta para o começo da minha fala, né? Foi no contexto dessa agenda que o Macron tem implantado nesses últimos 7 anos que a extrema-direita, o Rassemblement Nacional, se fortaleceu muito nas eleições parlamentares da França. Então, realmente, mais 2 anos e meio, né, 3 anos desse tipo de agenda, isso cria um terreno muito fértil para uma eventual vitória do Rassemblement Nacional nas eleições, seja nas presidenciais, né, seja nas parlamentares, que acontecem com uma pequena distância entre uma e outra de 2027 na França. Pradinho, você queria fazer uns comentários, mas depois eu Queria, gostaria de fazer uma questão para você. Por favor, faça, depois eu queria colocar uma questão sobre a Inglaterra para ti. eu queria, eu tenho comentado com vocês várias vezes, discutido que, a meu ver, nós vivemos num momento que tem muita semelhança a alguns aspectos do período de entreguerras. No período de entreguerra, a extrema-direita sobe com a ilusão da centro-direita, da direita tradicional,
que vai segurar aqueles malucos de alguma maneira. Controla porque, na verdade, eles não conseguem eleitoralmente se sobrepor ao avanço da esquerda, né? Só para a gente pegar aí, na Itália, a ascensão do Benito Mussolini foi feito com uma marcha sobre Roma, com um grupo pequeno, mas ativo de manifestantes. Não é muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil, lá na invasão dos ministérios, etc. Você caminha. O governante da época, né, era o Luiz de Facta, que era um liberal, um cara um pouco mais progressista, tenta criar uma lei marcial. O Vítor Emanuel, que era o rei terceiro, né, não autoriza, o que leva à criação de um governo onde a minoria fascista chega ao poder com apoio da direita tradicional, de segmentos do centro e vários outros, para controlar a esquerda. Ah, na Alemanha também, a ascensão do Hitler é feito quando von Papen, um conservador tradicional, indica, né, o cabo, que ele acha que, afinal de contas, o cabo não tem capacidade intelectual para governar, para liderar, que vai ficar, de certa forma, tutorado pela direita tradicional alemã e os coloca no poder. Sempre na O ideia de que Partido Comunista, Luiz Carlos, o Partido Comunista Alemão era muito forte. era muito forte. Você teve depois a questão daquele levante, como é que era o nome? Que levou à morte de Rosa Luxemburgo, até espartaquista, né? No período entre guerras, você tinha muita instabilidade. Mas o fato é que, se nós pegarmos agora, a agenda neoliberal não ganha eleição. Esse é um fato. Quer dizer, ou ganha com muita instabilidade. Quando o governo, quando na campanha Labour diz o seguinte: olha, os conservadores levaram a desordem, ele tem inteira razão, levaram a desordem. Então, isso dificulta um pouquinho a questão eleitoral. Mas qual é o problema da Inglaterra? Eles querem. A agenda tem uma série de coisas interessantes. A riqueza, ele coloca, a riqueza deve ser criada nas comunidades. Eles querem transformar a Inglaterra num grande produtor de energia limpa, a revitalização dos centros urbanos, uma série de coisas. O problema é que ele quer fazer isso com uma agenda que, sob certo ponto de vista, atende muito ainda o presta contas a alguns pontos neoliberais, como, por exemplo, o orçamento equilibrado. Como é que ele vai fechar esse nó? Eu não sei. É o dilema do Labour Party desde que ele se vira em direção ao centro. Ele tem coisas extremamente interessantes quando você pega. Vamos tributar mais, aumentar impostos sobre os mais ricos. Se eles conseguirem fazer isso, eles se firmam com uma agenda de centro-esquerda. Mas aí tem um bando de si. Isso é compatível com o atendimento daquela cartilinha tradicional de equilíbrio orçamentário e redução da dívida pública? Esse passa a ser o dilema. Ou seja, se a esquerda não conseguir ser esquerda, ela não sobrevive eleitoralmente. Bem, a alternativa seria o centro, mas o centro oferece menos ainda. Não tem muito o que oferecer. Então você cai no colo da direita, até a direita mostrar que ela realmente não entrega para a massa da população aquilo que ela promete, vai um longo período. O que aconteceu nos anos 30 é que, até esse momento, ela rompe com a ordem democrática, ela cria uma confusão total que rompe com a ordem democrática, né? Aqui no Brasil, nós vimos isso, inclusive, na medida em que você caminhava para a direita, o sistema democrático era posto também era questionado, porque você não conseguia fazer uma agenda absolutamente neoliberal, mantendo alguma estabilidade dentro do governo, mantendo com vitórias eleitorais sucessivas. A questão de você levantar outros aspectos que movimentam a massa da população não é suficiente para poder manter. Então, o meu ponto daquilo que você levantou é o seguinte: a esquerda, seja na França, ou seja, na Inglaterra,
Se ela não for capaz de implementar a sua agenda, se ela quiser, de alguma maneira, administrar uma agenda que é não a dela, eu não sei se ela consegue se manter no poder. Esse é o dilema que nós vamos ver nos próximos anos. E se ela não se manter no poder, a meu juízo, você não caminha para o centro, você caminha para a extrema-direita, porque a agenda neoliberal fracassou, não tem como resgatar, não tem saída, não tem solução, né? É, se a extrema-direita vai conseguir fazer esses elementos de social, né, que a Le Pen coloca e que é, não é muito claro, até porque ela precisa do apoio da direita tradicional. E a direita tradicional ela quer uma agenda neoliberal. Então, isso é meio contraditório na hora que você coloca quando esse governo chega ao poder. É isso aí, chamar a atenção de que não vamos nos iludir e ficar muito empolgado com o avanço da esquerda, porque está longe de estar consolidado isso. Tudo depende dos próximos passos. E a agenda, mesmo progressista, que nós vemos no caso do Reino Unido, e que é apresentado na França pela esquerda, na França ela tem, de alguma maneira, ser apoiada para ser implementada. Eu vi, né, que a agenda do Mélenchon foi pesadamente criticada pelo atual ministro da Finança, pelo próprio Macron, quer dizer, tu- o que eles puderem fazer para não botar essa agenda no poder, eles vão fazer. Eu suspeito que mesmo a custo do avanço da extrema-direita. Porque, na verdade, o principal adversário dessa agenda neoliberal não é a direita, é a esquerda. Eu queria ouvir um pouco vocês, vocês Mas, concordam com essa ô, visão? É, Pradinho, é, eu queria colocar uma questão aqui que é a seguinte para você. Se a gente observa os resultados eleitorais na França, a gente observa que o, o Juntos, a nova frente, a nova frente de esquerda, né, a nova frente popular, capitaneada pela França submissa, se a gente pega mesmo o reagrupamento, o Reunião Nacional, né, da Marine Le Pen, da extrema-direita, esses não eram atores que estavam presentes, sei lá, há 10 anos atrás. Vou colocar assim dessa maneira. Não estavam. A questão se desenvolvia na França em termos da questão tradicional dos republicanos e do Partido Socialista. Se eu olho para a Inglaterra, é diferente, porque eu estava observando aqui, se das 650 cadeiras, se você pega o Partido Trabalhista e você pega o Partido Conservador, baixa, eles levam 83%. Ou seja, o jogo ele permanece mais ou menos dentro dos próprios atores, embora tenha um aumento relativo significativo da extrema-direita, mas você também tem um fortalecimento dos liberais. Mas a gente colocar o seguinte, o Prado, e a leitura que eu senti foi que você ainda gira em torno daquela questão de quem gere melhor, de quem é o gerente melhor. Bom, nós passamos 14 anos com os conservadores e eles geriram mal, a gestão foi ruim. Então vamos chamar um novo gerente, sem grandes rupturas, né? Em termos econômicos, que são os liberais, e esses liberais, então, vão ser melhores, ou seja, na verdade, é uma disputa de gerentes e não uma disputa política mais profunda. Eu queria, como você deu uma olhada, eu gostaria que você falasse um pouco é, é, sobre o programa do Partido Trabalhista. Esse programa que foi vitorioso agora, porque a gente fala muito sobre a eleição francesa, a gente tem a ideia, não, mas o Labour ele foi para o centro, na verdade é um país, é isso, não, é mais um país, mais um partido de centro, vai aplicar o neoliberalismo, ou tem algumas nuances, tem algumas diferenças, afinal, por que que os ingleses optaram pelos trabalhistas? Foi simplesmente um cansaço, 14 anos dos conservadores, encheu o saco, vamos mudar o gerente, vamos mudar o dono do botequim, mas o botequim vai continuar o mesmo, não vai mudar porra nenhuma.
Entendeu? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as nuances que tem aí dentro dessa questão, né? Bem, eu acho que você tocou vários pontos aí interessantes. Em primeiro lugar, houve uma derrota da direita mesmo. Eu acho que esse manifesto do, do Keir Starmer, quando ele chega e diz que a direita gerou um caos, que gerou um caos mesmo, né? As condições de vida para a massa da população, principalmente fora de Londres, porque Londres, eu vivi em Londres 4 anos, depois passei um tempo lá, ela é muito diferente do resto da Inglaterra, ela é uma cidade cosmopolita, etc. Quando você vai para o interior, é completamente diferente. Fora Londres, né, o sudoeste, o sudeste é área rica do Reino Unido. Quando você caminha para Gales ou para o norte, vai em direção ao norte, você vai perdendo um pouco dessas características. O fato é que a população começou a sentir pesadamente os efeitos de 14 anos de política conservadora. Isso tem esgotado, né? A questão da saúde pública, que é muito importante no caso britânico, a lista de espera é longuíssima, as condições de transporte, o transporte piorou muito, né? O transporte público britânico era um exemplo, houve uma decadência gigantesca. O custo de energia, principalmente os aposentados, não consegue pagar as contas de energia. Quando eu era estudante lá, já era cara. Desde então só cresceu em termos relativos. Então, lembre-se que no inverno britânico, as contas de energia, né, têm que ser pagas, senão você vai ter uma qualidade de vida muito ruim se você tiver que economizar Há um fenômeno, aquecimento. Luiz Carlos, que é um problema habitacional, tá? No Reino É, Unido. Um problema sério, tá? Agravado nos últimos anos com um movimento de, por um lado, elevação do preço dos imóveis, grande elevação do preço dos imóveis, e por outro, encarecimento do crédito, pois é, tá? agora veja, o Reino Unido se orgulhava da sua baixa taxa de criminalidade, de um grau de segurança razoável, né? Os policiais que não usavam armas, etc. Um dos subprodutos da concentração de renda foi um crescimento da criminalidade na Inglaterra expressiva. No programa Labour tem, inclusive, um ponto importante que é garantir de novo a segurança das comunidades contra o petit crime. O que leva, inclusive, tem uma coisa interessante, que é muito diferente do que você tinha no passado. O programa também indica que vai aumentar a penalidade dos pequenos crimes, vai contratar uma série de policiais para as comunidades e vai reduzir essa criminalidade. Vai ter que explicar um pouquinho para as pessoas o chamado a inner city, quer dizer, as regiões em torno do centro, que eram as regiões deterioradas em Londres e nas grandes cidades inglesas. Quando você se afastava, eram condições melhores, ou ter uma região no centro muito rica também, mas esse entorno era muito deteriorado. Ele promete também melhorar esse entorno. Então, é um discurso voltado, de alguma maneira, às comunidades, o que pega muito na tradição conservadora da população britânica. Ele se afasta um pouco do discurso mais militante dos trabalhistas, né, puxado pelos sindicatos, e procura, de alguma maneira, fazer um discurso que é moderadamente conservador, né, falando para a segurança daqueles que ganham menos e assim por diante. É, a, o, a questão da educação também, a questão da universidade. A universidade é muito cara na Inglaterra. É, a, Quando eu estudei, a maior parte dos britânicos tinham bolsa de estudos que, na verdade, os sustentava. Desde então, houve uma queda muito grande no número de bolsas de estudos, que assim mesmo tinha alguns problemas, porque se você não podia mudar de curso, você não podia mudar de ideia, porque senão você não, efetivamente não conseguia pagar. Um dos pontos, que é a redução da questão de não pagamento do FII das universidades, também atende
Isso é uma defesa pessoal desse novo primeiro-ministro. Ele tem uma agenda sobre isso aí. Eu não sei até que ponto ele vai levar isso adiante, porque você tem que discutir como é que seria financiado as universidades, onde a parte da contribuição é muito importante para o nosso público aqui. O custo por aluno de uma universidade britânica é muito, mas não é pouco, não é muito superior ao nosso. As universidades britânicas são instituições perto das nossas, muito ricas. Mas hoje são muito mais pobres do que já foram no passado relativamente. Ainda assim, são muito mais ricas. Ele se propõe a colocar como a base do governo o governo orientado por missões, né? Todos nós conhecemos aqui a Mariana Mazzucato, que é professora lá da University College, inclusive vem influenciando University aqui College de Londres. o University Ela, College de ela, Londres né, pilota um centro, né? de Ela é centro. a chefe de um É, centro de pesquisa. Ela vai vir agora aqui no Brasil, um seminário organizado pelo BNDES, agora no G20, etc. Ela é uma figura muito importante como consultora na União Europeia. Então, a ideia, então, é estabelecer uma série de objetivos. Eu levantei esses objetivos, que são as missões, 5 missões. A rápida retomada do crescimento seria a primeira missão, retomar o crescimento econômico de curto prazo. A segunda, transformar o Reino Unido numa potência de energia limpa. Terceira seria retomar as ruas. Retomar as ruas que tem isso, aumentar o policiamento e reduzir o pequeno crime, o furto, a invasão às casas, é, esse tipo que realmente é hoje um ponto que incomoda muito a população britânica, nesse aumento dessa criminalidade. Isso vai bater de frente com a questão do tratamento das minorias. Eu não sei exatamente como é que eles vão resolver isso, porque é claro, onde as pessoas têm mais pobreza, onde tem mais discriminação, provavelmente você vai ter um número maior de britânicos de origem africana ou de origem das Índias, lá do Caribe, né, em geral, quando eles chamam de ocidentais, que vão sofrer em decorrência disso, ou provavelmente filhos de muçulmanos. Mas isso vai ser apoiado pela maior parte, inclusive, dos trabalhadores britânicos. Derrubar as barreiras da oportunidade, abrir a oportunidade, quer dizer, novas condições de trabalho. Há muita reclamação que você não tem trabalho de qualidade. E reconstruir o NHS, o SUS dele, melhorar o sistema de saúde. Então, ele estabeleceu 5 missões que dependem do governo. Inclusive, Becalho, uma coisa que você vai gostar, eles querem criar uma empresa pública na área de energia. Veja, a França estatiza a parte pública de empresa pública, a Inglaterra suspeita a Inglaterra de ser controlada, né, que é uma empresa estatal da área de energia, e nós entregamos a nossa, né, Becalho? São as contradições no momento que nós vivemos. Mas então é interessante o projeto dele. Agora, eles têm maioria para implementar isso, têm capacidade de implementar. Mas até que ponto eles vão se chocar com a sua tradicional boa relação empresarial? E observe que nas relações exteriores eles continuam tão conservadores quanto, ou talvez pior, defendendo a agenda de continuidade de guerra, o apoio à OTAN, a questão de avanço sobre as questões de imperialismo, de terrorismo. São externo conservador, tradicional, na gestão das finanças conservador, e bastante inovador com o aumento do papel do Estado e uma série de reformas na agenda das missões. Aí eu pergunto para vocês, isso fecha? Eu acho que essa é a grande questão que eu me colocaria. Paixãozinho, coloca aí, é só um pouquinho, além da França ter nacionalizado
a IDF, né, ter renacionalizado a IDF, da proposta do governo britânico, os alemães compraram a parte de transmissão que era holandesa, que não era alemã. Na verdade, nacionalizaram toda a transmissão de energia elétrica, quer dizer. Mas nós não, né? Nós vendemos Enquanto por aqui, os rapazes mais espertos da sala, né, que são o pessoal da 3G, nós colocamos na mão desse pessoal todo o nosso ativo elétrico essencial, né, para a transição, enquanto os outros estão nacionalizando, reestatizando. Mas isso é um capítulo à parte. Bastanzinho, sigamos. Coloque aí a eu sua. queria falar Tá seco para falar? na minha primeira intervenção, né, eu me restringi à França, né, às eleições francesas. Agora eu queria falar um pouquinho sobre as eleições no Reino Unido, aproveitando inclusive que o Luiz Carlos fez uma apresentação, né, bastante completa sobre o programa do Starmer, né, dos trabalhistas que voltaram ao poder agora. É uma coisa a se perguntar, né? É se mais do que uma grande vitória do Partido Trabalhista, o que deveria estar nas headlines, né, seria uma grande derrota do Partido Isso, Conservador, conservador. Sim, né, concordo que teve, integralmente, Baixo. né, que teve um desempenho pífio, né, nas eleições, encolheu, tá? E aí, quer dizer, o ponto é, eles abusaram, né? O Partido Conservador abusou. A gente lembra daquela música, né? Você abusou. Eles abusaram. Absurdo. Eles abusaram realmente, porque não foi Antônio só uma Carlos e deliberação, Jocafe, meu Deus, isso é 70. mas não vou falar em Breguete, entendeu? Que é também uma música famosa deles, né? Enfim. E aí, quer dizer, o Partido Conservador, quer dizer, além da deterioração, né, do quadro econômico, das condições de vida da população, né, esse período conservador foi muito instável do ponto de vista político, né, com casos, inclusive, de algumas figuras de alto escalão do partido ocupando cargos no governo e até mesmo o cargo de primeiro-ministro, né, algumas figuras até um pouco patéticas, né? Então, é algo que é um pouco surpreendente, né? Então, quer dizer, esses últimos anos, em particular, do governo conservador, foram desastrosos, tá, no Reino Unido. Então, pode ser que a grande votação que o Partido Trabalhista teve tenha sido novamente um voto de protesto, né? Um voto de protesto contra, como dizer, tudo isso que está aí, né? Que, na verdade, era encarnado, né? Personificado pelo Partido Conservador. Porque uma coisa interessante observar, por exemplo, você comentou de Gales, né? Do país de Gales. O país de Gales votou maciçamente pelo Brexit, né? Pela saída da União Europeia em 2016. E agora, nessas eleições, votou maciçamente pelo Partido Elegeu Trabalhista. zero conservadores. Nenhum Zero deputado conservadores. conservador. É inacreditável. Então, na verdade, quer dizer, talvez esse voto no Brexit e o voto no Partido Trabalhista agora, né, o que sejam muito parecidos. No sentido que Votos simplesmente, antissistêmicos, não é? antissistêmico, eles expressam, né, uma insatisfação, tá? Mas não necessariamente uma adesão a um conteúdo programático. Tá? E acho que seria, então, esse seria um elemento para pensar. Porque no meio desse processo, e de fato, né, quer dizer, não vamos ficar só no copo meio vazio, tá? Foi uma votação, foi uma eleição, né, estrondosa, né, do Partido Trabalhista. Mas no meio desse processo também, o partido do Nigel Farage, né, que é aquela figura que seria talvez a principal representação hoje da extrema-direita no Reino Unido, e que foi o grande propagandista do Brexit, né, da saída da União Europeia, esse partido cresceu. Ele partia de uma base pequena, tá, de parlamentares, mas ele cresceu. Tá? Ele cresceu nesse processo. Então, talvez o que tenhamos, o que mais importante seja o grande perdedor, que é o Partido Conservador,
que é a direita tradicional, né? Que é a direita tradicional. E que em alguns lugares, né, vem perdendo espaço justamente para a extrema-direita. Tá? Novamente, insisto, essa extrema-direita no Reino Unido é pequena, tá? Mas houve um movimento nessas eleições de encolhimento da direita tradicional, tá? E de crescimento da extrema-direita, ainda que a direita tradicional seja muito maior do que a extrema-direita. Tá? Essa é uma conversa, por exemplo, que a gente tem no caso do Brasil, né, de um encolhimento da direita e da centro-direita, um crescimento da extrema-direita. Tanto que polarizou com o PT, que era o partido de esquerda, né, nas últimas duas eleições. Agora, a última palavra sobre o, esse governo que está ascendendo, esse governo trabalhista, né, que ascendeu já, né, quer dizer, já no Reino Unido, com o Starmer. Eu acho que o programa deles, sobre o qual você falou, ele é encorajador. Tá? Um elemento, por exemplo, de elevar os tributos dos mais ricos é algo que, por exemplo, havia alguma expectativa que o novo trabalhismo, né, que ficou no poder de 1997 a 2010, né, depois de um período, chegou ao poder depois de 18 anos de Partido Conservador, que eles fossem reverter, né, a política tributária do Partido Conservador que tinha aliviado impostos dos mais ricos. Havia uma crença, uma esperança, talvez, que o Partido Trabalhista, com Tony Blair, depois com Gordon Brown, fosse elevar esses tributos, algo que não aconteceu. Tá? E, quer dizer, o Starmer está sinalizando que vai fazer um movimento nessa direção. Tá? Eu olho se realmente ele tocar essa agenda, é um progresso. Mas eu olho com algum ceticismo, né? Eu me baseio aqui por exemplo, um texto que eu li há uns 2, 3 meses atrás, do Owen Wilson. Tá? Owen Wilson é um jornalista do The Guardian, ligado ao Partido Trabalhista e ligado à ala mais à esquerda do Partido Trabalhista, ao Corbyn. Acho que ele teve, inclusive, envolvido na campanha. Ele escreveu quando o Corbyn perde a liderança do Partido Trabalhista, ele escreve um livro sobre esse período do Corbyn, né, como acho que um pouco um tom de um sonho perdido, né? E o Owen Wilson escreveu um artigo, então, falando da perspectiva de chegada ao poder do Starmer, né? E ele diz o seguinte: olha, ele é um crítico feroz, né? Ele tem do legado thatcherista, né? Ele tem ojeriza, dá para dizer, do legado thatcherista, mas ele disse, mas não dá para negar que a Thatcher fez um governo transformador. Ela realmente transformou o país e até transformou, né, o seu oponente, né? Quer dizer, fez o Partido Trabalhista ficar mais próximo da agenda do Partido Conservador durante o seu governo. Ele disse, então, isso tem que se reconhecer, que foi um governo transformador. Ele disse, e o Starmer muito provavelmente vai ser mais do mesmo. Tá? Não vai provocar nenhuma mudança substancial. Tá? Então, definitivamente, o Starmer é muito diferente do Mélenchon na França. Claro que Baixa... respeitando os contextos, eu estou quase terminando, Não, era respeitando um comentário os só. respectivos contextos, né? É, mas, enfim, não, não é a esquerda. Isso era o Corbyn, né? Essa era a proposta do Corbyn, que perdeu a liderança justamente para o Starmer. Mas, de todo modo, né, se a agenda for nessa direção que você comentou, é andar para frente, né? Mas o que vai acontecer, né? A ver. Eu queria só um comentário que não dá para subestimar, embora seja muito pequena hoje, relativamente ao conservador tradicional, a extrema-direita britânica. Tem que se lembrar que, antes da guerra, a Grã-Bretanha teve um movimento fascista muito forte. O que deixa, a British Unionist Fascism, ou Union of Né, que Fascism, era pai depois de era um Oswald dirigente Montgomery. importante. É. É, E chegou a ter o apoio do Daily Mail, que era um jornal, um tabloide, portanto, tem um famoso editorial dele, Hurrah for the Black Shirts. Então, houve um apoio razoável. A extrema-direita britânica não é desprezível. Ela existiu e
de certa forma, ela se enfraqueceu no pós-guerra, com a questão da Segunda Guerra Mundial, essa coisa toda. Não é absurdo, como está acontecendo na França, na Itália, na Alemanha, que, passado esses anos todos da guerra, a nova versão do fascismo, a gente sempre tem que lembrar que o fascismo é um movimento de extrema-direita do período entre guerras, então os movimentos de extrema-direita podem não ser literalmente fascistas, mas, de certa maneira, fazem parte do mesmo espectro político, né? Então, eu não me espantaria um crescimento deles. Agora, no momento, o grande desafio, a meu juízo, é o Labour mostrar o que veio, quer dizer, se ele efetivamente vai enfrentar as questões. É interessante que esse primeiro-ministro ele tem algumas características contraditórias e curiosas. Por exemplo, ele se revela ateu, o que, imagine, né, dentro da coisa ocidental, embora a sua mulher seja de origem judaica, ele cria os filhos seguindo os costumes da religião judaica, etc. Ele e a mulher são vegetarianos, embora no caso dele seja vegetariano, mas come peixe, a mulher não. Então, é uma figura curiosa. Ele claramente tem uma origem desses movimentos mais progressistas, à esquerda, que chega ao centro de origem operária e agora ascende socialmente, então ele fica nessa coisa um pouco na dúvida, mas, a meu ver, desde dos antigos Labour, é a primeira vez que chega ao governo um partido Labour que parece que quer retomar alguma coisa do passado. Mas sim, ele é um advogado de formação, não tem muita vinculação com a questão econômica. Tradicionalmente, o New Labour, a economia do New Labour era tradicionalmente bem conservadora. Eu não sei como é que está, como é que ficou a situação agora dentro disso. Mas, a meu ver, quando a gente afasta e a gente traz para o nosso campo, afasta a nuvem, o fog dessa coisa toda, fica claro que a grande disputa é o seguinte: você colocou muito bem, eu não sei se foi o Bicalho, nós vamos gerir a mesma ordem econômica ou nós vamos mudá-la? Porque se for para gerir a mesma ordem econômica, podemos gerir um pouco melhor, um pouco pior, mas não vai alterar a destruição de renda, a situação dos trabalhadores britânicos, a perda de dinamismo e assim por diante. Mesma coisa no caso da França. Se é para mudar, quais são as forças políticas que nós temos para efetivamente mudar? Esse Labour vai entrar na briga? Tenho minhas dúvidas. Né? Vai bater de frente contra a City? Porque, no caso, se ele leva adiante uma agenda mais radical, ele vai bater de frente contra o poder real britânico, que é a City, é o grande capital financeiro. Não é muito claro o que ele vai fazer. Mélenchon, aí o Numa me corrige, ele me parece que ele tem mais vontade, disposição, né? É uma França insubmissa. O problema é que, diferente da Inglaterra, ele não tem maioria, né? No Reino Unido ele tem maioria. Então, a vontade pode não se transformar em poder político para poder fazer. No caso britânico, ele tem, pelo menos nominalmente, poder político. Ele tem 411 deputados lá. Mas não é muito claro que, na medida que ele avance por uma posição mais à esquerda, como é que isso vai bater na lógica específica lá da Inglaterra. Como é que isso vai ficar, não é muito claro, não. Numa, eu Fala, acho que Marcelo. o Baixa quer colocar questões, eu Não, eu também queria queria fazer colocar. só um comentário do Fala lá, Mélenchon, Baixa, né? que eu O gostaria de Mélenchon, né, ele colocar tem questões para o uma, Numa lá, o provocativas. Mélenchon, ele tem uma agenda mais, mais radical, né? E agora tem que se dizer também que o Mélenchon tem problemas, né? Quer dizer, ele é muito personalista, né? Alguns acham, inclusive, que ele é uma figura um pouco autoritária, né? Tem dificuldade de diálogo, né? Ele é um excelente orador, mas tem dificuldade de diálogo no jogo político. E ele tem posições, né? E o partido também tem algumas posições que são polêmicas, né? E discutíveis, né? Discutíveis. Agora, o que eu queria colocar para o Numa, né?
e não é é aquela coisa, pode ignorar se você quiser, tá? Porque não é para fazer uma colocação capciosa, né? Como faz o Bicalho. Eu espero que seja Que uma, coisa. Sobrou para o pobre do Bicalho, coitado. Ele está ali numa seja uma boa, colocação calado. auspiciosa, né? Que na verdade leve a alguma coisa interessante. Algo que chamou minha atenção agora nos últimos dias foi um editorial, tá? O título de um editorial de um jornal italiano importante que é o La Stampa, tá? E esse editorial do La Stampa, o título era O Fim da França de Gaulle, tá? Era o editorial da segunda-feira, tá? Do dia seguinte às eleições francesas. E acabei não tendo tempo de ler esse artigo, né? Mas isso ficou na minha cabeça, né? Quer dizer, evidentemente, não tem aqui ninguém que conheça melhor o caso francês, evidentemente, do que o Numa, né? E se ele pudesse falar alguma coisa sobre isso, eventualmente usar isso como um gancho, eu acharia interessante. Mas também, se você acha que não é oportuno, fique à vontade. Eu queria colocar uma questão sobre isso, uma pequena questão, né, que o documentário do João Salles, do Intenso Agora, né, sobre, na verdade, sobre maio de 68, né, tá na Netflix. Quem ainda não viu pode ver um belíssimo documentário. Assim, profundamente melancólico e triste, mas um belo documentário. Se você tocou no De Gaulle, né, me lembrei de maio de 68 dessas coisas. Luma, eu queria também colocar nesse bojo essa questão, é, que é a seguinte: o que, o que caracteriza a posição da França insubmissa é colocar-se claramente contra o sistema, né? Nós somos contra o sistema neoliberal e esse é o nosso grande adversário. E bem ou mal, a França insubmissa, ela tem avançado, inclusive, eleitoralmente. E eu acho que também há de se reconhecer o grande papel que teve a França insubmissa na construção do cordão sanitário, né? Desse arranjo de, inclusive, sacrificar as suas posições, né, nos triangulares, etc., etc., para barrar a extrema-direita. Eu acho que a extrema-direita não foi, não se barrou em função do Macron, mas em função da esquerda. Foi a esquerda que construiu aquela unidade para sustentar a fronte republicana, né? Teve um papel fundamental. Então, acho que se reconhecer esse papel a esquerda foi fundamental para barrar, sim, porque foi ela que bancou a frente republicana, abriu mão, né, dos seus candidatos para poder derrotar a extrema-direita. Isso é um É ponto, verdade. esse é um De cara, momento né? Depois de do resultado cara. do primeiro E, turno. na verdade, ninguém esperava isso, né? Foi uma coisa muito forte, muito pesada. Não só se unir, né, nas listas para fazer a frente, e depois para fazer a frente popular, e depois para fazer a frente republicana. Mas o Mélenchon, claramente, ele está numa posição que é a seguinte, quer dizer, quais serão os próximos? Eu sei que você não quer antecipar, né? Mas é possível aquilo que a esquerda tem na mão hoje, né? O que que ela pode fazer? Em primeiro lugar, nós não participaremos de um governo, não é isso? De um governo com o Macron. Nós não participaremos com o governo de direita e com essa pauta. Sem mudar a pauta, a gente não participa. O máximo que a gente pode fazer é não dar um voto de desconfiança, não é isso? É não apoiar um voto de desconfiança na França contra, no parlamento contra o governo que o Macron colocar. É isso. Ô, Numa, quais são as perspectivas concretas hoje que a esquerda tem? O que que ela pode jogar na mesa hoje dentro desse jogo que ela tem 182, né, 183 cadeiras, muito longe do 289, e falar, olha, vamos manter a posição e vamos apostar que ou se convoca uma eleição, né, dentro de um ano, e aí a gente tenta mais uma vez, em mais uma rodada, contra, para ver se a gente avança, ou a gente espera 2027 na eleição presidencial. O que que tem na mesa para a esquerda jogar hoje, Numa? Porque eu imagino que esses 108, mas eu imagino assim que 183 cadeiras dentro de um parlamento te dá margem para você participar em termos de comissões, etc, etc, te dá um certo poder legislativo, bem ou mal, embora não tenha maioria. Ou seja, dá Bom, para fazer muito jogo legislativo, né, com essas 183 cadeiras, né?
São duas perguntas. Na verdade, antes de responder tanto a pergunta do Eduardo quanto a sua pergunta, Bicário, eu queria só fazer, porque eu não tive a oportunidade, né, de só fazer algumas observações sobre o caso inglês, que também nos Claro. ocupou, né, no programa de hoje. Mas breves Ahm, observações. uma das perguntas que foi colocada pelo Luiz Carlos, né, foi, eu acho que também apareceu, nos comentários, do Eduardo, tem a ver com a razão pela qual o Partido Conservador conseguiu se manter por um período tão prorrogado quanto são 14 anos de poder, sendo que houve várias eleições, né? Foram, na verdade, enfim, cinco primeiros ministros britânicos que se sucederam. Bom, tudo bem que alguns foram efêmeros, né? No caso, Liz Truss a breve. exatamente, mesmo se ela conheceu dois soberanos, durante um mandato brevíssimo dela, né? A primeira em 50 anos que teve essa, Pois passou é. por isso, Que né? teve essa É, coisa, né? Aí acho que a gente tem que voltar às circunstâncias, primeiro, que levaram à derrota dos trabalhistas, né? Que foi, bom, o Gordon Brown, né? Que tinha sucedido ao Tony Blair, né? Numa prorrogação, portanto, do que foi chamado de terceira via, né? Que marcou, assim, com a chegada do Tony Blair, a chegada ao poder de uma visão e de um posicionamento mais neoliberal do ponto de vista econômico do Partido Trabalhista, que na verdade é mais antigo, né? Se a gente for olhar, é uma passagem que já aparece no final da década de 70 e vai se materializar mesmo no Grande Congresso de 85, tá? Bom, eh, não esqueçamos que a terceira via, com todos os problemas que ela podia apresentar em termos de, assim, na sua vertente britânica, né? Em termos de, vamos dizer, esquema redistributivo bastante limitado, de tendências privatizantes, por muitas atividades que até então eram serviços públicos, não voltaram atrás, por exemplo, em relação às privatizações da Thatcher, inclusive em certos setores até avançaram nessas privatizações. Houve certa degradação dos serviços públicos, porém, em nada comparável com o que a gente está observando. Porque a gente observa que nesses 14 anos de poder conservador, o nível de degradação dos serviços públicos, que se trate de saúde, de educação, e, obviamente, de transporte urbano, né, que, bom, não sei se foi mencionado, não me parece, mas que é caríssimo ainda por cima no caso inglês, sei lá, um bilhete de metrô em Londres vai ser 5 vezes o preço de um bilhete de metrô em Paris, por exemplo. Então, a gente está falando realmente de serviços muito de degradados e extremamente caros, como já foi mencionado também, o acesso à energia para as famílias lá é complicado porque os preços são extremamente altos. Eh, Estamos lidando também, não esqueçamos, com um país com um clima frio, etc. Ou seja, tem uma série de aspectos assim que, obviamente, se degradaram muito durante os governos conservadores do ponto de vista social. E, nesse sentido, mesmo não tendo sido extraordinário, o período no New Labour parece ter sido significativamente melhor. Tá? Foi um período, por exemplo, de grande expansão universitária, o encarecimento considerável dos direitos, assim, do preço a pagar para entrar em universidade pública, foi uma coisa que, de fato, começou a aparecer no período
do New Labour, mas estávamos muito longe dos valores que passaram a ser cobrados durante o governo ainda do Cameron, né, na verdade, né? Então, e uma coisa curiosa quando a gente olha o caso britânico é que, na verdade, essa derrota, essa berezina, né, podemos dizer, essa derrota total do partido conservador, que ela não tenha acontecido antes, tá? E elementos que podem participar a explicar o fato que essa derrota não tenha acontecido antes e que justamente o Partido Conservador, um pouco, e é algo no final das coisas meio parecido com os Estados Unidos, mesmo se os Lib Dem, né, os liberais democratas existem, mas o Partido Conservador, o sistema partidário, no caso britânico, é meio constituído por esses dois partidos desde sempre. Os Lib Dem aí foram alianças ou não com um com o outro, mas tem esses dois blocos, nesse sentido mais parecido, de uma certa forma, com o caso americano. E o que é curioso é que, na verdade, o que aconteceu é que simplesmente o Partido Conservador deu uma grande guinada para a direita. Esse deslocamento para a direita de todo o espectro político que a gente, infelizmente, observa em muitos países, ele aconteceu no caso britânico. Da mesma forma que, bom, parece que como se diz, que o novo primeiro-ministro, Keir Starmer, representa justamente uma guinada bem mais para a direita e para o neoliberalismo em relação ao Corbyn. Bom, essa guinada ela já se deu muito fortemente no caso do Partido Conservador. Não esqueçamos que mesmo se inicialmente o Cameron chamou as eleições, o referendo, né, para o Brexit, pensando que era uma jogada política, bom, um pouquinho, aliás, tem um certo paralelo, de repente, com o que fez o Macron, que deu errado. Não esqueçamos que o Brexit foi carregado, foi meio que apropriado pelo Partido Conservador, a tal ponto que o Nigel Farage, como foi citado pelo Eduardo, que voltou para o espaço político com um partido aí abertamente, ontologicamente de extrema-direita, né? Ele, na verdade, tinha saído meio do mundo político, não tinha saído da exposição, porque essa pauta do Brexit foi apropriada pelo Partido Conservador, que se apropriou também uma pauta anti-estrangeiro. Não esqueçamos que o Sunak assinou aquele acordo com Ruanda para usar um pouco o que nem faz a Itália com a Albânia, e usar Ruanda como uma espécie de espaço meio de retenção para expulsar os imigrantes ilegais, tá? Ou seja, é algo que fez a Meloni. Ou seja, é um programa, se você for olhar, bom, e a brevíssimo mandato, sempre esqueço o nome, igual, da Liz, como que é? Liz Truss. Truss, isso, da Liz Truss. Bom, a Liz Truss tinha um programa digno do Pinochet, do ponto de vista econômico e societal, bom, o que tem alguns boundaries, tem alguns limites, obviamente, mas houve uma extrema direitização do partido conservador. Então, nesse sentido, a gente sempre tem que pensar em termos relativos. Eu acho que essa extremização do partido conservador, ela conseguiu por um tempo atrair os votantes, porque eles propuseram o Brexit como a solução para tudo. Era reganhar autonomia, era resolver de um jeito, bom, de extrema direita, a questão dos fluxos migratórios, era ter uma garantia de um crescimento muito acelerado, porque
o Reino Unido ia aumentar ainda mais sua relação privilegiada com os Estados Unidos, ia ser maravilhoso. Se a gente retoma ponto por ponto, bom, na parte de crescimento, não aconteceu. Os próprios Estados Unidos não têm muito como puxar e não puxaram certamente a economia britânica. Tá? A questão migratória. Bom, foi muito curioso que quando, durante a pandemia, esse é um episódio que é bem significativo, durante a pandemia você teve, basicamente, por conta até das políticas de lockdown que foram praticadas no Reino Unido, você teve 1,5 milhão, mais ou menos, de estrangeiros que saíram do Reino Unido. Porque, bom, como não tem, as transferências são baixas, o sistema para ter acesso ao seguro-desemprego é complicado, e muitos desses trabalhadores, inclusive, não eram necessariamente legalizados. Então, bom, saíram porque não tinham como se sustentar num país que, ainda por cima, tem um padrão de vida muito, enfim, tinha um custo de vida muito elevado. Bom, e o problema e que quando acabou a pandemia, ou quando pelo menos foram relaxadas as medidas de isolamento, bom, essas pessoas não conseguiram voltar, que passaram a ser usadas, né, as regras novas do pós-Brexit, que são, de fato, limitam extremamente a entrada de estrangeiro. E aí, o que aconteceu no Reino Unido? Não tinha mais motorista, aí passou a ter uma situação digna de um país em guerra, onde você não tinha mais, tinha, assim, uma maioria de supermercados, tirando os mais chiques, obviamente, que ficaram completamente desabastecidos. Obviamente, no NHS, no sistema de saúde pública, e aconteceu. Muitas enfermeiras, muitos enfermeiros, muitos médicos, muitas médicas eram oriundos do exterior e tinham, inclusive, saído por conta do lockdown na pandemia. Porque teve esse paradoxo, que obviamente, como tem uma cultura que se criou no período da Thatcher, que felizmente não acabou, de contratos muito precários, exatamente, bom, as pessoas saíram. Então, de repente, as pessoas começaram a se dar conta que estrangeiros precisavam. Aí tiveram que emitir, sei lá, 200 mil vistos, para a parte de transporte, também de motorista, etc. Então, já, bom, essa ideia. Depois, a questão do crescimento. Como a gente já falou, cresceu pouco. Você tem uma taxa de inflação que foi elevada no Reino Unido, tá? Mais elevada do que alguns países do continente. Você tem uma evolução dos salários reais que não foi tão favorável, ou seja, muitas pessoas se encontraram numa situação de perda de poder aquisitivo, ou seja, nenhuma das maravilhas que tinham sido propostas pelo Brexit aconteceu. Tá? E frente a essa decepção, porque tinha dado, o Brexit meio que deu uma sobrevida, a meu ver, ao partido conservador, e aliás era julgada, né? Nesse sentido deu certo, né? Do Cameron, quando o Cameron já estava meio desgastado. A tal ponto que, bom, depois que perdeu o Brexit, teve que sair de cena, mas continuou assim ainda por um bom tempo. E como, ao mesmo tempo, a radicalização do Partido Trabalhista foi o alvo, né, de muitas críticas, né? Muitas vezes, tudo o que fazia, como se chama, tudo que fazia o Corbyn era visto de forma completamente negativa. Ele tinha a mídia inteira contra ele, e pior, ele tinha um establishment do Partido Trabalhista contra ele. Um establishment que tinha se convertido a essa visão neoliberal. O qual isso ganhou como? Quando eles abriram mais a possibilidade de votar a todos os militantes, ou seja, com facilidade inclusive para entrar, e aí ele chegou por uma onda popular, mas uma onda popular, e isso faria o paralelo com a França insubmissa do Mélenchon, uma onda popular que representa, na verdade, uma
parte muito mobilizada, muito à esquerda do eleitorado, mas que de facto não é representativa de uma maioria da população. Então, ao mesmo tempo, você tem, sei lá, esses 15, 20% que são fortes, que vão apoiar, que estão, mas cujas posições vão aparecer. Aí depende da posição, né? Vai poder ser uma posição em relação, sei lá, ao conflito entre Israel e a Palestina, vai poder ser na questão tributária, ou seja, as pessoas de classe média alta não vão querer votar para eles porque acham que vão pagar mais impostos. Enfim, tem outros vão ser preocupados pela questão de segurança, mas o problema é que você acaba tendo uma taxa de rejeição alta. E seria o paralelo com a França. O Mélenchon tem uma taxa de rejeição que passou a da Marine Le Pen. Ou seja, ele não pode ser e não será eleito, nunca. Tá? Quando você está em 60, não lembro mais, acho que 60 e quase 70% de rejeição, você nunca ganha uma eleição. Tá? E, infelizmente, no caso do Corbyn, também isso aconteceu. Então, na verdade, o Corbyn teve que lutar contra o próprio partido e contra a perspectiva, na verdade, de nunca acabar chegando ao poder, porque sempre ia ser visto como um extremista demais, etc. E, nesse sentido, a evolução que a gente viu depois do partido trabalhista, ela vai nesse sentido. Ela vai dizendo, olha, gente, o Partido Conservador ficou doido, adotou, virou uma espécie de partido de extrema-direita. Então, a gente pode até, se a gente quisesse fazer um paralelo, ver essa vitória com todas as devidas proporções, né? Tem que tomar sempre cuidado, mas a gente pode até ver essa vitória, assim, esse tsunami eleitoral, podemos dizer, dos trabalhistas frente aos conservadores, como uma forma também vamos dizer, de cerco sanitário, como que é o termo, Eduardo? De Cordão Cordão sanitário. sanitário. cordão sanitário. Cordão sanitário frente a um partido conservador que enlouqueceu. Não esqueçamos que tem muitos, não é bom número, não tenho exatamente, mas não deve estar muito longe, uns 40, quase 50 membros, MP, Member of Parliament, deputados do partido, Parlamentares, né? do partido trabalhista, que acabaram saindo oficialmente o Conservador, partido né? Conservador ou trabalhista? do Partido Conservador, desculpe, do Partido Conservador frente a coisas que bom, tinham virado insuportáveis. E muitos também simplesmente entraram em aposentadoria política, ou seja, não se representaram nessas eleições. Assim. Então tem que entender que, de uma certa forma, a gente encontra alguns elementos parecidos. Qual o problema? Isso já foi muito bem colocado, tanto pelo Luiz Carlos quanto pelo Eduardo, e que esse programa Meia Bomba, essa ideia, a gente já viu, esse programa, essa ideia, vou ter equilíbrio fiscal, mas eu vou taxar muito mais os ricos, isso era o programa do Hollande. Isso foi o programa do Hollande. E quando chegou, obviamente, no poder, bom, ele não elevou as taxas, porque teve medo de enfrentar interesses constituídos, grupos constituídos. E pelo perfil que tem o novo primeiro-ministro britânico, me parece altamente improvável que ele faça esse enfrentamento, como já foi colocado pelos camaradas. Tá? E Então, o só uma mais observação, eu provável. não estava subscrevendo o equilíbrio fiscal quando eu disse que havia coisas boas. Só fecha Sim, parênteses. não, não, mas não tá mais falando que você duvidava que ele Não, ia eu sei, fazer sei, um. mas só Tá. para não deixar nenhum espaço para ambiguidade. Ah, sim, sim, não, claro, claro. Aí ele vai fazer o quê? Não sabemos. Mas a gente tem que entender que só o NHS, tá? Pela falta de investimento que houve durante mais de 4 décadas, na verdade 45 anos, desde a chegada da Thatcher no poder,
precisaria de investimentos que são equivalentes a mais de um ano de PIB do Reino Unido. Ou seja, precisaria de um enorme plano Marshall, assim, interno, no caso, para os serviços públicos. A parte de universidade não está tão ruim, porque como foram meio privatizados com essa cobrança de direitos de inscrição altíssimos, e como atrai muitos estudantes estrangeiros que vão atrás dos diplomas muito reconhecidos, das universidades britânicas, Mais que conseguem os ter. britânicos pagam Como? fees mais altas, bem mais altas do que os britânicos. Sim, mais de 25 mil libras para o overseas, nas universidades mais cotadas. Então, esse sistema universitário, tudo bem. Já o secundário, como foi colocado pelo Luiz Carlos, as grammar schools, que eram espécie, que eram as escolas de alto padrão, assim, de ensino, de qualidade, no sistema público, também foram totalmente sucateadas. Então, isso vai acontecer. Então, se isso for acontecer com equilíbrio fiscal, pode até acontecer, mas aí você vai ter que botar a alíquota de imposto a 70%, 80%, né? Duvido que isso vai acontecer. E não esqueçamos, e aí eu fecho a parte britânica, tento responder rápido às perguntas tanto do Eduardo quanto do Ronaldo, né, sobre a França. Não esqueçamos, tá, que a evolução estrutural da economia britânica foi na direção dos serviços, que os serviços que, na verdade, são mais, hoje em dia, representam maior valor adicionado, na economia britânica, são os serviços direta ou indiretamente ligados ao setor financeiro, setor de seguros, tá? A gente está falando assim de centenas de milhares de empregos e que o próprio novo ministro falou que em nada ele ia alterar a competitividade da praça da City e da Praça de Londres para justamente não assustar, não queria assustar os investidores. Então, você vai ter que me explicar como que se ele não aumenta, se ele não quer assustar, se ele não quer tributar, se ele quer manter esse vale tudo, que na verdade caracteriza o sistema financeiro britânico, eu não sei como ele vai fazer. Tá? Vai botar a alíquota de imposto de renda a 90%, como tinha na época, enfim, nos Estados Unidos até a chegada do Rio? Não sei, não sei, mas acho duvidoso. Tá? Só a França, então, primeiro a pergunta do Eduardo. A questão em relação de Gaulle, bom, ela tem que ser vista, obviamente, o atual sistema político francês, ele é o produto de uma Constituição que foi adotada em 58 e que é a Constituição da Quinta República, tá? E que foi um sistema presidencialista, mas, obviamente, com um parlamento, vamos dizer, que ocupa um papel significativo, que tinha sido instaurado para fugir da instabilidade que caracterizou a Quarta República Francesa, na década de 50, onde nenhum governo conseguia se manter há mais de alguns meses. Tá? E o De Gaulle chegando ao poder, aceitando voltar ao poder, com meio a missão de acabar com a Guerra da Argélia, queria, na verdade, um sistema presidencialista onde ele tivesse o Mais máximo poder. de poder possível. E esse sistema, na verdade, ele não parece mais muito adaptado ao sistema, à evolução do sistema político e até à evolução da sociedade francesa. Porque essa figura que jupiteriana, para usar a própria expressão do Macron, que falou que ele tem, inclusive, bom, esse apelido agora está sendo usado às vezes de forma um pouco, Jocosa. vamos dizer, enfim, um pouco cômica, de Júpiter, para designar o Macron, Então, essa Provavelmente aquele, ideia. aquele vídeo dele treinando boxe também não ajudou para demover as Não, pessoas. não. Acho que o time de comunicação dele não é dos melhores. Mas, enfim, essa ideia de um homem todo-poderoso que decidiria sobre o destino da nação, que seria uma espécie de grande figura incontestável, bom, isso acabou. Tá?
até um certo ponto, vamos dizer que o último presidente que tentou encarnar isso, e até foi citado pelo Ronaldo, foi o Chirac. Chirac até, inclusive, conseguiu uma votação, esses 80, quase 83% no segundo turno. Hoje, o Macron, por exemplo, é tão detestado por uma O boa Numa parte. é o último que teve um museu, né? Eu acho que ninguém depois Isso. teve mais um museu, né? Foi o Chirac. Exatamente. O Macron não tem essa capacidade, porque justamente ele se mete o tempo todo nos pequenos arranjos políticos, e não tem uma visão de Estado. Tá? E, como por acaso, o Chirac, com todos os problemas dele, ele tinha essa herança de Gaulle ainda presente, ele era do partido ainda, bom, que virou, que foi para uma, poder dizer, para uma decadência total, né? Isso acabou hoje. Tá? O que você tem, de fato, é uma sociedade que, ainda na sua maioria, rejeita as ideias de extrema-direita, mas claramente você tem os estratos menos favorecidos da população que podem ser atraídos por uma extrema-direita que teria um discurso social, e nesse sentido, o abandono parcial desse discurso para as eleições legislativas, acho que impediu justamente um desempenho maior do Rassemblement Nacional, da extrema-direita. Porém, o perigo está às nossas portas, tá? E nesse sentido, acabou, realmente. Para mim, acabou essa Quinta República com essa figura tutelar do presidente que estaria acima, das brigas políticas mais baixas, que é uma coisa que pode parecer estranha, porque no Brasil, desde a redemocratização, o presidente sempre que tem que arquitetar umas alianças, etc. Isso não era o caso da França. Esse sistema funcionava quando o presidente tinha uma maioria bem estabelecida ou quando aceitava um representante da oposição, aí se fosse um presidente de esquerda, da oposição de direita tradicional e vice-versa, né? Se fosse um presidente de direita tradicional, da esquerda tradicional. O problema é que a força que ganha o bloco de extrema-direita faz com que esse jogo não tenha mais como se manifestar. E a própria esquerda, temos que pensar que o Partido Socialista tem uma coisa que aconteceu, que é uma coisa notável, que foi colocado pelo Bicário, mas acho que tem que relembrar. O Partido Socialista entrando numa aliança, numa coalizão com a França insubmissa, o LFI, e aceitando propostas que são propostas assim de aumento de 15% do salário mínimo, de revalorização imediata de 10% funcionários públicos, de um programa de gasto anual de 150 bi de euros voltado para melhorar os serviços públicos. Bom, esse programa é totalmente, vamos dizer, keynesiano, totalmente, expansionista, do ponto de vista da política econômica. E lembra o programa do socialista François Mitterrand quando chegou ao poder, né? Depois ele deu Sim, uma guinada na outra direção, mas isso, exatamente. E uma volta a uma velha esquerda como não existe mais, tá? Inclusive, vai ser difícil para esse Partido Socialista, porque qual a ideia do Macron? Se a gente for, já que você perguntou, Bicalho. A ideia do Macron, e por isso que ele está demorando, por isso que ele já assinou, saiu uma carta hoje, eu não sei se vocês chegaram a ver, né? Saiu uma carta ao povo, o povo francês, onde ele diz basicamente: eu sou, nomearia alguém que representa, que parte do arco republicano, que respeita os valores da República. Bom, ou seja, como ele considerou que o LFI, a França insumissa, Isso. não republicana, ou pelo menos em parte não pois isso já exclui, a parte mais à esquerda da aliança, tá? Bom, Então, ele só o, nomeia ao grupo de apoio dele mesmo, o que é impossível na medida que ele é não tem aquela coisa, maioria. os então, republicanos somos, né? a ideia dele é que como ele conseguiu um número muito mais expressivo de facto de deputados do que se imaginava, 168 é muito, tá?
Pensava-se que as projeções, antes e depois do primeiro turno davam o grupo dele a entre 70 e 100 deputados. Ou seja, mais do que dobrou o que se esperava. Tá? E está pensando em pegar esses 168 deputados, fazer uma aliança, obviamente, com a direita tradicional, Os que republicanos. daria. Como? Os republicanos. É, Isso que daria, se já afins passa dos entre os 200. associados, né? Que daria mais uns 60. Aí você chega a 228 e pegar os socialistas e centro-esquerda, eventualmente alguns, como se chama? Alguns ecologistas, mas é mais improvável, né? E que daria mais, sei lá, uns 75, 80 deputados, tá? E aí, com isso, conseguiria uma maioria. E, obviamente, essa maioria, qual seria o centro dela? O elemento pivô? Ah, seria a partir do Macron. Ou seja, ele conservaria. Isso é o sonho dela. Está claro que depois do bom, ele provavelmente não esperava esse resultado tão favorável a ele, mas justamente é o que ele está pensando. E como, de fato, dentro da esquerda, dentro da frente esquerda, está rolando, está acontecendo essa disputa de quem seria, justamente os socialistas dizem que tem que ser eles, que eles são mais para o centro, e ninguém, os macronistas, não aceitariam fazer aliança com a França insubmissa, enfim, já começou. Então, de repente, não é impossível que a gente veja essa formação. O dia 19 de julho a gente já vai ter uma ideia mais precisa, porque é a data limite para a formação dos grupos dentro do parlamento. Que aí não tem nada a ver com as coalizões prévias. Aí a gente vai ver como cada um vai se colocando. Mas não é impossível que o Macron consiga nomear alguém meio próximo a ele. Tá? Então veremos. Mas, e que aí, Esse foi o obviamente, mesmo como ele já cenário que eu falou, tracei numa. Foi como? exatamente esse cenário que eu Exatamente. sugeria. Isso, exatamente. Como falei, bem indo na sua linha, Eduardo, e que nesse caso, óbvio, aí você abra um caminho para um Fundo Entendo. Nacional que bom, seria mais profissional, porque ou não esqueçamos, a gente nem foi mencionado no programa, mas se teve quase 100 candidatos do Fundo Nacional que apareceram com um discurso abertamente racista, com uma candidata apareceu com uma, como se chama? Um chapéu lá do exército nazista, enfim, teve cada episódio. Outro candidato apareceu que na verdade não tinha autonomia jurídica. Tinha sido colocado como, não sei qual o termo em português nesse caso, uma pessoa como pessoa dependente. Interditado. Assim, Pessoa com problemas interditada. Isso, intestáveis. exatamente. Tinha sido interditado, enfim. Esse tipo, outros tinham feito, uma outra candidata tinha feito tinha participado de um sequestro, outro tinha atirado em alguém que tinha colocado, que estava colocando cartaz, enfim. Eles não são profissionalizados. Não esqueçamos que essa personalização da Le Pen, essa pequena empresa familiar, porque o Bardella era namorado da sobrinha da Le Pen até esse ano, parece que não é mais, mas enfim, toda essa empresinha familiar, ela tem como objetivo ter dinheiro, eles não são muito profissionais. O risco, e isso pode acontecer, é que haja uma profissionalização maior e que não abandonem de última hora a pauta social. Se eles começam a fazer isso, aí é um risco maior. Mas não esqueçamos, apesar de tudo, 60, quase 2/3, na verdade, dos votantes votaram contra eles. E com um nível de participação altíssimo, o mais alto desde 81, justamente a eleição de Mitterrand. Então, para não terminar com uma visão muito negativa, tem também esses motivos para esperar, só que você tem que dar algo para as pessoas, tem que sustentar esse movimento.
Mas, Onuma, me parece que o Macron é o caso clássico de que o fracasso subiu-lhe a cabeça, não é isso? Realmente, parece aquela história da piada. Pradinho, você queria fazer algum comentário, por favor? Já estamos aqui encerrando a nossa mesa. Sim, a humorista americano Groucho Marx falou uma vez, quando saiu uma notícia da morte dele, dizendo que as notícias da sua morte tinham sido muito exageradas. O Philip Mirovsky, que é um grande especialista em neoliberalismo, escreveu em 2022 um artigo para Jacobin, uma revista americana de esquerda, com o nome dizendo que a morte do neoliberalismo vem sendo muito exagerada. Ou seja, parafraseando Grosso Marx, no sentido que embora efetivamente, como projeto, o neoliberalismo já não se sustenta mais depois da crise de 2008, da instabilidade, etc., ele continua na prática no poder, ele continua Ideológico. hegemônico e ele continua obrigando a esquerda a seguir a linha de decisões. A direita, quando quer fazer uma coisa alternativa, ela acaba fazendo também uma agenda neoliberal. Ou seja, enquanto essa agenda continuar, de alguma maneira, empurrando a esquerda e a extrema-direita com a forma canônica de governo, nós vamos continuar com instabilidade política. Então, a meu juízo, o que nós estamos vendo agora, eu acho que a boa síntese da discussão que nós fizemos aqui é o seguinte: houve um avanço, a esquerda ganhou, mas ganhou em condições difíceis e, como o Bicário falou no início, não está claro se ela vai levar. Ou seja, se ela conseguirá fazer uma política econômica que se aproxima mais da esquerda, ou como ainda o Bicário comentou, tenta gerir melhor uma agenda já derrotada, que é essa política econômica, essa agenda econômica que só tem trazido instabilidade, que não consegue trazer mais nada de positivo para a gestão da coisa pública. Eu acho que era mais esse comentário e eu acho que nós já esticamos muito hoje. Última palavra. Agora, as É. elites desses países têm que aceitar fazer concessões, né? Por serem obrigadas, quer dizer, as elites nunca fazem concessão voluntária, elas só Sim. concedem quando a outra alternativa é pior. Essa é a questão histórica. O problema é que, para isso ocorrer, a situação vai ter que piorar muito. Esse é o nosso drama, se a gente pega a experiência Entendi. histórica. Gostaria de ser mais otimista, mas no momento, tinha até comentado que nisso ele parecia aquela música do Milton Nascimento e do Ronaldo Bastos, que na boca da noite um gosto de sol. Nós temos um gosto de sol, mas nós olhamos para frente, a direita avançando aqui e lá, é um pouco a boca da noite. Vamos ver se nós viramos esse jogo. Mas hoje o cenário é um pouco esse. Obrigado, Prado. Eu acho que nesse programa hoje a gente procurou justamente discutir quais são as perspectivas reais, né, da esquerda a partir dessas duas vitórias nessas duas eleições, tanto na França quanto na Inglaterra. Eu acho que esse é um ponto. E como é difícil traçar essas perspectivas, né? Não é muito simples fazer grandes ilações, como diz o Numa, né? Não me arrisco, sobre os desdobramentos dessa eleição, dessa vitória eleitoral, tanto dos trabalhistas na Inglaterra quanto da frente, da nova frente, né, popular na França. Isso é um ponto. Outro ponto também que eu acho importante, gostaria de chamar a atenção agora no final, é que eu tenho observado assim, uma tendência de tirar conclusões a partir dessas duas eleições a serem aplicadas diretamente no Brasil, né, sobre o comportamento da esquerda. Aí você pode ter duas leituras. Então você tem que radicalizar na pauta de esquerda, como fez na França, ou você tem que caminhar para o centro, como fez na Inglaterra. Ou seja, não chegaremos a lugar nenhum a partir desse tipo de ilações, né? As experiências, os processos são muito mais complexos, né? A gente sempre faz questão de chamar atenção, são processos complexos, têm especificidades que diz respeito às questões culturais, sociais, políticas, econômicas dos países. Então, vamos maneirar um pouco nessas lições, né,
quais são as lições que a França nos ensina, quais são as lições que a Inglaterra nos ensina, e aqui você pode fazer várias lições. Eu tendo, para terminar, Prado, eu gosto daquela história do Norberto Bobbio, né? Ninguém vai nos tirar do labirinto, né? Nós temos que ser capazes de encontrar os nossos próprios caminhos e vencendo os nossos próprios desafios. A gente olha, a gente tenta aprender alguma coisa, né? Ver o que está acontecendo, mas tendo a consciência muito clara de que quem vai resolver os nossos problemas somos nós. Ninguém vai resolver esses problemas para nós. Então, eu gostaria de agradecer muito a vocês. Hoje foi um programa maior, né? Mas eu espero que o pessoal possa aproveitar mais. Afinal, eram duas eleições, né? Duas grandes experiências, hein? Esse programa eu gostei muito de fazer, porque são dois casos muito, muito, muito interessantes. Então, eu gostaria de agradecer a vocês três, né, que tiveram aqui debatendo, e agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham nessas conversas sobre o mundo contemporâneo, né? E nos encontramos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Vida que segue, vamos em frente e, gente, se cuidem.